Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma aula com vocês falando de associação de resistores, dando sequência no estudo de eletricidade. Vou mostrar para vocês aqui uma telinha de uma apresentação que eu fiz, para a gente poder discutir um pouquinho sobre essa associação de resistores. Bom, aí. Para a gente começar, a gente precisa relembrar o que são resistores, né? Os resistores, galera, são aparelhos, dispositivos que têm a capacidade de transformar a energia elétrica em térmica, exclusivamente térmica, tá? Esse efeito, né, de transformar a energia elétrica em térmica é chamado efeito Joule. Então, o resistor é todo dispositivo que tem essa capacidade. Agora, se a gente quer alcançar um nível um pouco maior de resistência, ou menor, ou até moderado, a gente pega 2, 3 ou mais resistores e começa a associar eles entre si. Essa associação pode ser em série, pode ser em paralelo, pode ser mista. Mista é quando eu tenho série e paralelo tudo no mesmo circuito. Vamos começar por série. Associação em série, os resistores eles são ligados na sequência um do outro em fila, que é o que está representado aí na figura aí, ao lado direito superior da tela. R1 na sequência do R2 e na sequência do R3. Características da associação em série são as seguintes. Uma associação em série, a corrente total produzida pela bateria é a mesma corrente que passa por todos os resistores. Então, a corrente que chega no primeiro resistor é a mesma que chega no segundo e é a mesma que chega no terceiro. Então, é a mesma corrente, uma filinha. Então, eu posso falar que I1 é igual a I2, que é igual a I3. Corrente que passa pelo resistor 1 é igual a corrente que passa pelo 2, que é igual a corrente que passa pelo 3. Outra característica está relacionada com a tensão, com a DDP. A DDP total, nos terminais aí dessa associação AB, que é o chamado U, ela é igual à soma da DDP de cada resistor. Cada resistor, se eles tiverem resistências diferentes, cada um tem uma DDP diferente. Então, a DDP total é a soma da DDP 1 mais a DDP 2 mais a DDP 3. E tem como pegar todos esses resistores, transformar em um só e calcular o equivalente? Tem. Como? Para calcular o equivalente, a gente pega o valor de todas as resistências e soma. Então, está aí mostrado na equação. O REC, que é a resistência equivalente, é igual a resistência 1 mais a 2 mais a 3. Se tivesse mais, eu ia somar 1. Essa é a equação geral para o cálculo da resistência equivalente. Então, primeiro exemplo aí. Tem uma associação em série, que eu tenho 3 resistores e eu quero calcular a resistência equivalente. Uso a equação, substituo os valores da resistência, 10 mais 5 mais 8, 23. Esse é o valor da resistência equivalente, não tem segredo. Agora, uma questão um pouco mais complexa, tem uma associação em série e eu quero calcular a resistência equivalente, a corrente que passa em cada resistor, ou corrente total, e quero a DDP em cada resistor. A resistência equivalente não tem segredo, basta a gente somar as resistências como a gente fez anteriormente. Então, R equivalente é 2 mais 4 mais 6, que deu 12. Agora, para calcular a corrente total, eu vou aplicar a primeira lei de Ohm no resistor equivalente. O resistor equivalente é esse representado aí na imagem. Ó. É um único resistor que tem resistência de 12, que está aplicado aos terminais dele uma DDP de 36 volts. Como U é igual a REC vezes I, isolo I, I é igual a U sobre REC, substituindo 36 sobre 12, que deu 3 amperes. Essa corrente de 3 amperes é a mesma corrente que passa por todos os resistores. É a corrente que passa pelo equivalente, que passa pelo resistor 1, pelo 2 e pelo 3. Beleza? Para calcular a DDP em cada um dos resistores, a gente aplica a primeira lei de Ohm para cada um deles. Então, U igual a R vezes I para cada um dos resistores. Para o resistor 1 fica R1 vezes I, 2 vezes 3, que deu 6 volts. Para o resistor 2, 4 vezes 3, que deu 12. E para o resistor 3, 6 vezes 3, 12, 18 volts. Galera, o interessante aqui é, se a gente somar todas essas tensões, dá a tensão total de 36. Então, se eu somar 6 mais 12 mais 18, dá 36. Então, bateu certinho, o que a gente fez está tudo ok. Na associação em paralelo, os resistores estão um, né, ao lado do outro. Eles estão como se fosse a ideia de retas paralelas. Então, tem resistores não mais em sequência, mas sim associados um ao lado do outro. O interessante aqui é que a corrente que chega no ponto A, que é a corrente total, ela se divide em 3. Se divide na corrente R1,
que passa pelo resistor 1, corrente I2 passa pelo resistor 2 e a corrente I3 passa pelo 3. Características. A corrente I, como ela se divide nas 3, ela não é igual para todo mundo. A corrente I ela é a soma da corrente 1, da I2 mais a I3. Tá? E a DDP total, ao contrário da associação em série, ela não vai ser a soma. Na associação em paralelo, a DDP total é a mesma DDP de cada um dos resistores. Então, o U total é igual ao U1, que é igual ao U2, que é igual ao U3. Para calcular a resistência equivalente, a gente soma os inversos das resistências. Então, o inverso da resistência equivalente é igual à soma do inverso da resistência 1, da resistência 2, da resistência 3, que é a equação que está aqui abaixo. Um exemplo. Tenho aí uma associação em paralelo, onde os terminais AB têm uma bateria de 12 volts ligada aí, submetendo, né, essa associação a 12 volts. E o exercício pede para a gente calcular na letra A a resistência equivalente, na letra B a corrente I, e na letra I a corrente passa pelo resistor, né, equivalente, e na letra C a corrente em cada resistor. Aplicando a equação da resistência equivalente, a gente substitui os valores, tira o mínimo, deu 12, isola, o REC deu 2. Na letra B, a gente usa a primeira lei de Ohm para poder calcular. U igual a REC vezes I, isola, I é igual a U sobre REC, I é igual a U sobre REC, I é igual a 12 sobre 2, que deu 6 amperes. Para calcular a corrente em cada resistor, eu aplico a primeira lei também, só que para cada resistor. Para o resistor 1, que fica 12 sobre 4, que deu 3 amperes. Para o 2, eu substituo, fica 12 sobre 6, que dá 2 amperes. E para o 3, 12 sobre 12, que deu 1 ampere. Interessante, galera, que se eu somar 3 mais 2 mais 1, ó, dá a corrente total. Então, tudo que a gente fez está tudo certo, tudo ok. Bom, pessoal, o que eu tinha pensado para a nossa aula de hoje, né, para essa aula de associação de resistores era isso. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço, um beijo e até a próxima.